Bem-vindos ao nosso canal, mais uma vez, Palavras Eternas aqui no ar. Bom dia, meu nome é Joaci, seja bem-vindo, você que já é acompanhante do canal ou você que ainda não conhece o canal, seja bem-vindo. Nós vamos falar aqui numa visão mais profunda a respeito da Palavra de Deus. E nós estamos tratando do Evangelho segundo a narrativa de Mateus. Estamos no capítulo 5. Este capítulo foi subdividido em várias etapas, por ser um capítulo muito grande, muito relevante a respeito da nossa vida cristã. E nós vamos falar hoje a respeito, na continuação do cumprimento da lei, que é Jesus. No último vídeo nós vimos que Jesus fala que nada da lei vai ser tirado, acrescentada, e quem fizer isso será pequeno no reino de Deus, e quem cumprir a lei e ensinar as pessoas a cumpri-la corretamente será grande, mas aquele que retirar e fizer cumprir aquilo que retirar será considerado pequeno. Lembrando que no vídeo anterior nós vimos que quem é a própria lei é Jesus. Ele veio fazer cumprir a lei no meio dos homens, da humanidade. E todas as leis humanas estão submissas à lei de Deus, que é Cristo Jesus. No vídeo de hoje nós vamos ver Jesus colocando questionamentos em cima da prática da lei que estava sendo feita e vivenciada pelo povo da sua época. Quando Jesus diz que a nossa justiça tem que exceder dos fariseus e dos escribas, porque se não exceder, nós de maneira nenhuma seremos cidadãos do reino de Deus, ele vai depois, na sequência, usar alguns argumentos a respeito do que foi dito pelos antigos, como dizer, ou seja, os primordiais da lei. Aqueles que estavam praticando as instruções advindas da lei que Moisés tinha recebido de Deus e que, de certa forma, tinha sido acrescentado algumas emendas para que o povo tentassem cumprir a lei, já que eles eram duros de coração. Então Jesus vai usar alguns termos aqui. Ouvistes o que foi dito pelos antigos. Então ele vai usar algumas situações aqui da vida comum do povo, que estava embasada na lei de Deus, e vai trazer uma normativa mais contundente, uma normativa mais profunda na vislumbração desta lei. Ele diz assim, no versículo 21, não matarás. Foi assim que os antigos disseram, não matarás, porque qualquer que matar será réu no juízo. Só que Jesus vai trazer algo diferenciado na interpretação dessa lei. A lei dizia que quem matasse seria réu no juízo. Mas Jesus vai dizer, eu porém vos digo, qualquer que sem motivo nenhum se enraivar, se encolarizar contra o seu irmão, este será réu no juízo. E qualquer que disser ao seu irmão tolo, você é um tolo, esse será réu no sinédrio, ou seja, será réu na corte sinédrica, né? Diante do tribunal de juízo. E qualquer um que chamar o seu irmão de louco será réu do fogo do inferno. Então Jesus está trazendo uma gravidade maior aqui. Jesus está trazendo aqui uma situação mais complexa, porque muitas pessoas na atualidade acham que o pecado, a diferenciação em pecado. Então, o assassino, ele é alguém que não vai ter perdão nenhum porque assassinou, como se o assassinato fosse um crime maior, assim, que tivesse uma interferência na vida humana muito maior do que as outras coisas. Só que Jesus ele vai mais no profundo. Nós sabemos que um assassinato é uma coisa grave, mas Jesus está colocando aqui que a raiva, o ódio ao próximo, ele é tão grave quanto um assassinato, segundo a justiça de Deus, segundo a santidade de Deus.
Se você assassinar alguém, ou se você tiver raiva de alguém, está no mesmo âmbito da justiça de Deus. Ele vai ainda dizer, quem chamar o seu irmão de louco, será réu do fogo do inferno. Ele está trazendo aqui que a natureza humana está numa situação complexa com relação ao relacionamento com o irmão. Por isso que quando Jesus foi questionado uma vez pelos fariseus e doutores da lei a respeito de qual era o maior mandamento, Jesus vai dizer, amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, ele disse que a lei e os profetas se resumiam nesses dois mandamentos. Então, quando eu odeio, quando eu tenho raiva, quando eu chamo meu irmão de louco, quando eu quero que a minha justiça exceda dos outros, que eu sou mais santo do que os outros, eu estou sendo réu no juízo de Deus. É importante a gente saber disso. Aí ele vai acrescentar dizendo, se você age dessa forma, chamando, se encolerizando, ou se enraivando, ou chamando o seu irmão de louco, de desequilibrado, querendo ser melhor do que ele, e eu vou ofertar algo a Deus, é melhor que eu deixe a minha oferta, vá me reconciliar com o irmão, ou seja, vá mudar a minha maneira de agir com o irmão, vá mudar o meu conceito de tratar as pessoas para poder trazer a oferta, certo? E tem que ser rápido, Você tem que reconciliar-se, ou seja, você tem que mudar a sua maneira de pensar, o seu coração, ligeiro, antes que você chegue ao tribunal, antes que você chegue ao juízo de Deus. Ele está falando da vida. A nossa vida tem que ter uma mudança radical na maneira de pensar, na maneira de agir com o semelhante, baseado no amor, no princípio do amor, né, do perdão, me imaginar humildemente que eu sou tão pecador quanto qualquer um traficante. E assim pensando, nós estamos negociando a nossa relação, a minha relação com Deus e com o meu irmão, para que a minha oferta seja válida na presença de Deus e que eu não possa ir para a prisão eterna até pagar aquilo que eu devo. E pior que o pagamento é eterno. Aí vai falar também, eu visto que foi dito, não cometerás adultério. A lei dizia que quem cometesse adultério, se uma mulher fosse pega em adultério, ela e o adúltero seriam mortos à pedrada. É assim que está escrito na lei. Só que Jesus disse que o adultério não é só a prática sexual. Jesus vai mais profundo. Ele aqui está dizendo, ele está mostrando o quanto nós somos miseráveis. Porque ele disse aqui que qualquer que olhar para uma mulher e desejar possuí-la no seu coração já cometeu adultério. Qual é a pena pelo adultério? A morte. Só que agora a morte espiritual. E nós temos que admitir o quanto nós somos fracos espiritualmente, o quanto nós somos dependentes do Senhor para que o nosso coração não se atraia ao adultério. Isso se tratando da relação homem e mulher, porque a gente tem que também fitar na nossa mente, colocar na nossa mente que existe o adultério espiritual, que é aquele em que a gente deixa Deus e passa a adorar outros deuses, deuses materialistas, deuses de ideologia, deuses que tomam o lugar do Deus Todo-Poderoso. E a pena é a morte. Depois ele vai dizer, se o teu olho te leva a pecar, ele está dizendo, se os teus desejos, se os teus membros te levam a pecar, se a tua vontade te leva a pecar, tem que aniquilar. Ele vai usar aqui um dos sentidos, que é a visão,
que é pela visão que você é afetado, porque quando você vê, o seu olhar pode desencadear em você o desejo da cobiça. E a Bíblia diz, lá em Tiago, que a cobiça é o nosso inimigo, é a cobiça, porque cobiçando, pela cobiça nós vamos dar a luz ao pecado. E o pecado, uma vez sendo consumado, gera morte. Aqui Jesus está falando a mesma coisa, mas só que ele vai mais profundo, ele vai dizer assim: se o teu olho te leva a pecar, é melhor arrancar ele e lançar fora. Se a tua mão te leva a pecar, é melhor cortar ela e lançar fora, porque é melhor você entrar aleijado e cego no reino do que o teu corpo inteiro ir para o inferno. Ele está dizendo, a tua natureza pecaminosa, ela tem que ser contida, ela tem que ser estacionada num ponto em que ela vai pecar. Isso se faz através dos meios da graça. Oração, leitura da palavra, meditação na palavra, para que a gente possa mudar a nossa maneira de agir, a nossa maneira de ver, de desejar. Então, é muito sério isso aqui. Ele vai dizer assim: também foi dito, qualquer que se divorciar de sua mulher, qualquer que deixar sua mulher, lhe dê carta de divórcio. Havia uma tramitação da lei de Moisés, uma emenda constitucional que dizia que o homem podia dar carta de divórcio à mulher. Né? Ou ele se cansava e dava lá a carta de divórcio e deixava a mulher para lá, né? Mas só que Jesus vem dizendo, eu vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser no caso de prostituição, de traição, esse faz dela prostituta e ele é adúltero também. Né? Então, aquele que se juntar com ela vai cometer adultério também. E o que deu o divórcio também é adúltero. Né? E o adultério é a morte. A pena do adultério é a morte. Então Jesus está trazendo aqui não um mandamento novo, mas a profundidade da lei. Aqui. Jesus está mostrando as características da lei, onde a gente não consegue enxergar, ele está indo lá no profundo da lei. É como se ele estivesse abrindo todos os incisos da lei para explicar, e os artigos da lei detalhadamente para explicar, que está nele, em Cristo Jesus, na sua natureza santa, na sua natureza divina e nas suas características do homem novo, do novo homem, o novo Adão, o homem sem pecado, que deve ser nós, né? O novo homem, nascido em Cristo. Ele vai dizer também, ouviste o que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás o juramento do Senhor. Eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jurareis, nem pelo céu, nem porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o descanso dos seus pés, nem por Jerusalém, nem pela cidade do grande rei. Não jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto, ou seja, um juramento. O homem a natureza do homem é tão desgraçada que às vezes, que ele não pode crer em si mesmo, nem muito menos jurar por alguém que está acima dele. No caso de Deus, que ele está falando aqui, muitos judeus tinham esse costume de estar jurando em nome do Senhor. Muitas pessoas hoje, às vezes, juram em nome do Senhor, prometem, fazem juramentos e não conseguem cumprir o juramento. Por que não conseguem cumprir o juramento? Porque o pecado ainda é forte na nossa vida. E às vezes nós saímos da graça e acabamos falando coisas que não podemos cumprir. Por isso que é bom não jurar em nome de ninguém, porque a qualquer momento a gente pode, pela nossa natureza, estar se desviando de Deus. Nem um cabelo da nossa cabeça a gente pode conduzir a não ficar branco, é isso que ele está dizendo, ou não cair.
né? Isso mostra o quanto nós somos dependentes do Senhor. Aí ele vai dizer, o visto que foi dito pelos antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Se qualquer te bater na face direita, dá-lhe a outra a bater. E se quiser pleitear contigo, ande com ele, ou dê-lhe a sua capa, né? Se alguém tirar o teu vestido, dá-lhe a capa. Qualquer que obrigar você a caminhar um certo espaço de tempo, caminhe 2 vezes com ele. Então Jesus está querendo dizer, seja humilde, a ponto da arrogância não ser o primórdio da sua vida e você não ter noção do que é o cristianismo, que é esvaziar-se de si mesmo. Tem muita gente, irmãos, que está muito apegado às coisas materiais, é muito arrogante e não quer se desprender das coisas materiais dessa vida. Se alguém te obrigar, se alguém te humilhar, não é o confronto entre você e a pessoa que vai resolver o problema. O que vai resolver o problema é a sua humildade. E muitas vezes você estando certo, você ainda assim se faz pequeno. E aceita, de certa forma, a humilhação, mas o Senhor vai dar o suporte para isso. E ele ainda vai dizer, eu visto que foi dito, amará o teu próximo e aborrece o teu inimigo. Jesus, porém, diz, amai os vossos inimigos. Porque não adianta você amar o seu próximo, só ele. Você tem que fazer de tudo, primeiro, para suportar aqueles que lhe odeiam. Amar os que lhe odeiam aqui não significa ter uma relação com eles, mas não deixar que o seu coração se contamine com o ódio daqueles que lhe odeiam. Você deve tratar como cidadãos, como pessoas que têm as mesmas características fisiológicas sua e que é criatura de Deus também. Não significa que você vai ter uma relação com ele, mas você deve respeitar o limite geográfico, político, social que ele convive, mesmo ele lhe insultando, mas você não deve se envolver para dar a resposta à mesma altura. Isso é amar o seu inimigo. Se amardes apenas os que vos amam, que galardão havereis de ter? Os publicanos fazem o mesmo. Então, ele conclui o capítulo dizendo, sede vós perfeito como o vosso Pai Celeste é perfeito. Depois desse discurso de Jesus, do capítulo 5, que ainda continua no capítulo 6, no monte, Jesus está dizendo, está nos orientando a caminharmos em direção à perfeição do nosso Deus. A perfeição do nosso Deus passa por Jesus. E nós devemos batalhar diariamente para que sejamos muito parecidos com Cristo na nossa natureza. Que as nossas características sejam as características do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós sejamos aquilo que ele começou a pregar no Sermão do Monte. Humilde, que choram pelo pecado, que é misericordioso, né? Então, essas características é que nos fazem cidadãos do reino de Deus. Jesus é a profundidade da lei. Pela vida de Cristo, nós cumpriremos o mandamento por amor a Ele, porque Ele já cumpriu por nós. Não deixe de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, ativar o sininho, para que o nosso canal venha crescer. A paz do Senhor a todos, um abraço e que Deus abençoe a sua vida.